Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou trazendo hoje aqui a correção comentada do módulo 8, os exercícios que ficaram de tarefa. Este módulo que tem como tema relações de trabalho. Vamos aí aos exercícios então. Número 1. Na história das sociedades humanas, desenvolve-se relações servis e escravistas de trabalho. Diferencie. Então, ele vai pedir para a gente colocar aqui as diferenças, né, caracterizar esses dois tipos de relações, né, de trabalho e apresentar as suas diferenças, né? Nós temos um modelo de resposta aqui da apostila, né? A resposta de vocês não precisa necessariamente estar perfeitamente como este modelo aqui, mas lembrando que deve conter aí o mesmo contexto e também, né, estar de acordo com aquilo que nós estudamos, ok? Então vamos lá. As relações servis e escravistas caracterizam-se, né, como formas compulsórias de trabalho forçado, né? Ambas compreendem, portanto, o trabalho forçado, a situação em que os trabalhadores são obrigados a trabalhar, sendo que a sua recusa implica em castigos e severas punições sociais. Contudo, há diferenças entre elas. Nas relações servis, os trabalhadores possuem ainda, né, posse da terra e das ferramentas necessárias ao seu sustento, mas são obrigados a entregar parte expressiva da produção e a prestar serviços para o proprietário formal desses recursos, né, o senhor feudal. São relações de dependência e exploração, nas quais, entretanto, alguns direitos pessoais dos trabalhadores são preservados. A permanência em seu território, né, no caso, a formação de uma vida familiar e a propriedade, né, de bens pessoais. Já a escravidão é uma forma extrema de trabalho compulsório. É a negação social da própria humanidade dos seres humanos escravizados. Sob o ponto de vista econômico, os trabalhadores escravizados são classificados no nível, né, de ferramentas de trabalho. Seu corpo, sua vida e sua pessoa pertencem integralmente a outro ser humano, né, ao seu proprietário. Além disso, o escravo é compreendido como mercadoria, né, como objeto passível de compra, venda e aluguel. Então, aqui nós temos, né, as características desses dois tipos de relação, né, de trabalho, sendo também as diferenças entre elas, né, a escravidão sendo bem mais radical, mais extrema do que a servidão, mas ambas caracterizam-se como relações compulsórias de trabalho, ok? Indo agora para o exercício de número 2, que vai falar o seguinte: uma das condições imprescindíveis, de acordo com Marx, para que a mercadoria como força de trabalho possa ser vendida e comprada no mercado nós temos aqui como resposta dessa questão a letra a separação entre os meios de produção e o produtor direto. Aqui, então, nosso gabarito, letra A, do exercício de número 2. Indo para o exercício de número 3, pessoal, ele pede para a gente ler, né, as afirmações abaixo, e aí ele vai pedir para a gente caracterizar, né, como corretas as que estejam, né, de acordo aí com o que estudamos. Então, como alternativas, né, afirmações corretas, nós temos aqui a letra B, 1 e 4, né, sendo as afirmações que são corretas. Olha lá, o conteúdo das relações de trabalho envolve a propriedade dos meios de produção, a forma de acesso dos trabalhadores a esses meios de produção e o uso dos excedentes econômicos, né, produzidos pelo sobretrabalho. Essa daqui é uma das alternativas corretas e a 4 é a outra. As relações servis e escravistas de trabalho, em que pesem suas diferenças, apresentam em comum o fato, né, de se caracterizarem como formas compulsórias de trabalho, ou seja, trabalhadores encontram-se submetidos pela força, né, e a sua recusa ao não cumprir, né, a sua recusa a cumprir aquilo que lhes, né, é mandado, ocasiona em castigos, né? Então aqui nós temos letra B, 1 e 4 como corretas. Indo para o exercício de número 4, ele vai falar o seguinte: para Karl Marx, né, com a mecanização e o surgimento da fábrica, concretiza-se o processo de trabalho propriamente capitalista, designado por maquinofatura, né? É aqui que aparece o fenômeno da passagem da destreza manual para a máquina,
né? Aquilo que se fazia com as mãos e as ferramentas passa a ser feito gradativamente por máquinas. E aqui, atenção a essa questão. Ele vai pedir para a gente considerar, né, de acordo com a reflexão, o incorreto. Tá? Então, como incorreto, nós temos a letra C. A independência do trabalhador nas relações capitalistas de trabalho torna-se evidente quando se verifica como acontece a divisão do trabalho manual e intelectual, em que executa e quem pensa, né, em quem é denominado a quem domina, né, quem é dominado e quem domina. Então, nessa questão, ela está incorreta por quê? Olha só o que ele vai falar. Ele deu ali a informação, né, a frase que nós devemos tomar como referência. E olha o que ele coloca. A independência do trabalhador nas relações capitalistas de trabalho torna-se evidente a independência, hein, quando se verifica como acontece a divisão do trabalho em manual e intelectual, em quem executa, né, e quem pensa, em quem é dominado e quem domina. Então, segundo as concepções, né, sociológicas aí, de Marx, a divisão do trabalho em manual e intelectual não torna os trabalhadores independentes. Por isso, né, frisei para vocês ali o início da frase, né, a independência do trabalhador. Então, aqui a gente já tem um aspecto falso. Então, aqui a nossa resposta é a letra C, ok? Indo para o exercício de número 5, caracterize as relações assalariadas de trabalho. Né? Ele vai pedir para a gente dar as características das relações assalariadas de trabalho. Como modelo de resposta, nós temos aqui, né, que as relações de trabalho, as relações assalariadas de trabalho tornam-se predominantes a partir do capitalismo, né? E aí a gente lembra daquela parte que fala, né, do capitalismo industrial. Nas sociedades industriais, olha aí, verifica-se a concentração da propriedade privada dos meios de produção, indústrias, máquinas e empresas em geral, e o aumento expressivo do número de trabalhadores que não dispõem de seus próprios instrumentos para conseguir o seu sustento. A força de trabalho converte-se então em mercadoria. Eles vão vender essa força de trabalho porque eles precisam de sustento e o dono dos meios de produção também precisa da força de trabalho. Então, ocorre, né, a força de trabalho sendo vendida enquanto mercadoria. Os trabalhadores possuem energias física e mental necessárias para a realização do trabalho e os empresários capitalistas são os proprietários, sem os quais a produção econômica não se realiza. Sendo assim, as relações assalariadas de trabalho podem ser definidas como uma transação de compra e venda da força de trabalho, cujo pagamento recebe o nome de salário. Essas relações, diferentemente da servidão e escravidão, não se baseiam em dependência extraeconômica e não se constituem como uma forma compulsória de trabalho. Ou seja, né, ela não constitui uma forma compulsória de trabalho. O que ele está falando aqui? Que diferentemente da servidão e da escravidão, né, essa relação do trabalhador e o dono do meio de produção, ela é estritamente econômica. Já nos outros dois tipos de regime, a gente sabe que são formas de trabalho compulsórias, né, onde a relação e a dependência do trabalhador vai muito além das questões econômicas aí, tá certo? Então, nós temos aqui, né, as características das relações assalariadas de trabalho. Indo agora, pessoal, lá para conferir, correspondente ao módulo 8, né, nós vamos aqui para o exercício de número 3, que é o único que nós temos aqui, referente ao módulo que a gente está trabalhando, na Antiguidade Greco-Romana, o trabalho é identificado com, né, olha aqui, a escravidão. Então, esta parte foi, né, citada lá no texto, nós comentamos, né, da escravidão, tanto na Antiguidade Greco-Romana como, né, no período ali de colonização das Américas, né, seja na América do Norte, né, com as colônias inglesas, seja na América do Sul com as colônias portuguesas. Então, na Antiguidade Greco-Romana, o trabalho é identificado com a escravidão. Ok, pessoal? Então, essa é a correção comentada aí do nosso módulo 8. Quaisquer que sejam as dúvidas, por favor, entrem em contato. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.